incumbido de preparar um discurso em homenagem aos meus pais e aos pais dos meus colegas. Fiquei extremamente honrado por ter sido eleito e designado para essa tarefa e assim que agradeço, em primeiro lugar, aos meus companheiros dessa academia que me seguiram ao longo desses 5 anos. Muito obrigado. Pensei que redigir um discurso dessa natureza não devesse ser de extrema dificuldade, dado que um agradecimento, quando se insere de coração, não é uma coisa muito difícil de se fazer, ainda mais sendo para o meu pai e para minha mãe. Ocorre que no momento que dei início à redação desse texto, percebi que a tarefa é muito mais complicada do que eu imaginava. Por quê? Porque não é o Euclides que fala a seus pais, e sim as Alines, os Brunos, os Felipes, Tiagos, Fernandas e Thaíses falando para os seus pais, sendo eu apenas um mero interlocutor da mensagem. Percebi então, de fato, a magnitude da responsabilidade que me foi incumbida, e confesso, meus caros, fiquei com medo. Como que eu vou fazer um agradecimento para as pessoas que eu mesmo não conheço? Por onde começar? Como que eu vou fazer? Uso a primeira pessoa do singular, primeira do plural, segunda do plural, terceira do plural? Não sei, realmente eu não sei, mas creio que seja o meu dever tentar da melhor maneira. Acredito que nesse momento, meus colegas estão daqui de cima procurando seus pais no meio da multidão, assim como eu estou. Se encontrarem, não ligue para o que acontece em volta e apenas os olhos nos olhos enquanto meço essas pequenas palavras. Se não encontrá-los, acredito que se fecharem os olhos e pensarem no orgulho que eles estão sentindo, surtirá o mesmo efeito. Bom, vamos começar. Acredito que nesse momento, tudo começou com a notícia de que nós, seus filhos, existíamos, há cerca de 20 e poucos anos atrás. Vamos ser pais. Essa era a notícia que nossos progenitores espalhavam com orgulho para seus colegas e familiares, e também para si mesmo com um pouco de medo. Sim, medo. O medo pela possibilidade de não conseguir, de falhar, de não se sair bem na tarefa de criar e educar a nós, suas sementes. E o orgulho porque eles foram capazes de perpetuar a espécie com alguém que compartilham sua vida, ou compartilharam em algum momento. E nada para um pai e para uma mãe é mais gratificante do que ver fisicamente o fruto do seu amor. Só por tal feito, vocês vão de concordar comigo que nós já deveríamos ser eternamente gratos aos senhores. Mas como manda o ditado, não basta ser pai, tem que participar. E é aí que se desenrola toda a história. Lembro-me ainda de quando meu pai ou minha mãe me levantavam, e creio que os senhores também, todo santo dia para ir ao colégio. Que coisa chata, eu pensava aquele menino que dormia tranquilo. Eu tenho mesmo que levantar todo dia assim tão cedo só para ir à escola? Tenho, afirmava um deles. Enquanto o outro, defendendo, dizia, um dia você nos agradecerá por isso. E eu, no alto dos meus 5 ou 6 anos, com toda a razão que Deus havia me dado naquele momento da vida, nada entendia. E não me vislumbrava de verdade quando seria o dia em que eu iria agradecê-los por ter me acordado tão cedo. Hoje nós olhamos para trás, vemos e, acima de tudo, reconhecemos. Quantas não foram as vezes que vimos os senhores chegarem atrasados do trabalho e cansados, e ainda assim nos tentarem ajudar com a lição de casa que não queríamos fazer? Quantas foram as vezes que, sem pensar 2 vezes, vocês renunciaram à sua própria vontade para satisfazer a nossa? Quantas não foram as vezes em que deixaram de investir em si mesmos para depositar suas economias em nossa educação e no nosso desenvolvimento? Vocês foram, sem dúvida alguma, nossos primeiros e mais importantes professores. Professores do sim e do não, do com licença, do muito obrigado, de andar e também de falar, enfim, das lições que não se prende qualquer dos melhores dos colégios. Passada toda essa fase de não querer fazer as lições de casa, de só querer brincar e assistir TV, chega a fase do colegial, e com ela a do vestibular. Fazem que esses caras aqui atrás achavam que estavam nervosos. E daí, quando a gente se imagina desesperado, a gente olha para os senhores e coitados. Lá estão vocês e mais as 217 velas que tiveram o cuidado de acender, uma para cada santo que a gente nem sonha existir. Para te ajudar na hora da prova, meu filho. Para você não esquecer de nada que você estudou. A gente, com medo de a casa fosse incendiada, e vocês, como sempre, ensaiando tudo. Muito mais do que nós, para que nos nossos grandes dias nada desse errado. Se a gente imaginava ficar nervoso, é porque naquele momento fomos egoístas o suficiente para não termos olhado para vocês. Dormir, esse é um luxo que eu imagino, os senhores não se dão nas nossas datas especiais.
E por esse momento também, o nosso muito obrigado, pai e mãe. E isso continua, ainda na época da faculdade, como se fôssemos crianças. Aprendam que a gente vai ter 50 anos de idade e eles vão continuar nos chamando de crianças, como se isso fosse absolutamente normal. Vocês não desistiram de incentivar, de participar e de tentar ajudar como podiam, de nos empurrar, sempre para cima, sempre. Parece que vocês não querem ir no topo do pódio muito mais do que nós. Alguns pais, mais aventureiros, até tentaram explicar para a gente, ainda não tendo a mínima noção do que isso fosse, a hierarquia das normas jurídicas da pirâmide de Kelsen, a teoria tridimensional do direito, a teoria geral do processo e outras efemeridades do direito. À medida de sua possibilidade, tenho certeza que cada pai e que cada mãe aqui toma assento fez o máximo que pôde pelos seus filhos, e o que não pôde. Isso é coisa de pai, é coisa de mãe que a maioria de nós daqui ainda não entende. Não adiantava a gente falar, pai, desencana, mãe, não precisa. Por mais incrível que pareça, por mais embaçado que estivessem nossas visões, tentando evitar um mico, hoje podemos dizer, no fim das contas, acho que eles queriam o nosso bem mesmo. Vocês sempre tiveram em nossa caminhada, por trás de nós, uma lanterna acesa para iluminar o nosso caminho, incentivando como podiam, ajudando como não podiam. Nós talvez tenhamos aceito essas atenções mais ou menos como se fosse uma rotina, talvez sem a consciente gratidão ou sem qualquer demonstração de apreço. Porém, chegamos naquele tempo de nossas vidas em que somos totalmente independentes de vocês, em que quando olhamos para trás, transbordam todos os agradecimentos que a rotina deixou passar. Hoje, de frente para vocês, em nome de todos os meus colegas, eu posso afirmar aos senhores, pai, mãe, deu certo, está dando certo. Posso assegurar para vocês que se olharmos para trás, veremos que nenhuma de suas atitudes foram em vão. Todo o carinho, todo o cuidado, todo o incentivo, todo o amor e toda a dedicação com os quais vocês nos nutriam, agora começam a florescer dentro de nós em direção não só dos senhores, mas também à sociedade no exercício da nossa futura profissão. Agradeço hoje, em nome de todos os formandos, de maneira infinita e incondicional, aos pais que presenciam a nossa vitória. Por acaso da vida, sei que aqui alguns colegas não têm a sorte de outros, de poder carregar consigo seu pai e sua mãe. Tendo só um deles ao seu lado, ou ainda nenhum. A vocês, ou a nós, desejo que felicitem seu pai e sua mãe em dobro, porque suas angústias foram em dobro, e também seus anseios foram dobrados. E agora, nesse momento, assim também é o seu orgulho. Para nós, fica o recado. Os fisicamente ausentes, tenho certeza que aqui estão, mais perto do que imaginamos, ainda velando por nós, e assim por muito tempo. O essencial é invisível aos olhos, já dizia o Pequeno Príncipe. Nós, e eu me incluo nesse grupo, aprendemos a suportar a ausência do seu corpo e a falta do seu abraço, mas principalmente aprendemos a ouvir de dentro para fora com o nosso coração. Lembrem-se, crianças, amem o teu pai e amem a tua mãe, presente ou ausente, de maneira igual. Talvez sejam essas as únicas pessoas que não vão exigir mais do que vocês podem dar. Tenho certeza de que não só eu, mas todos esses senhores sentados de beca, apostados nessas fileiras, podem afirmar: não existe ser humano tão totalmente vil, tão completamente baixo, que não possui em seu coração um nicho sagrado, separado para a memória de amor de seu pai e de sua mãe. Sei que um dia a natureza se encarregará de nos colocar sentados em seus lugares, enquanto nossos filhos estarão aqui, em nossos assentos, convalidando o nosso eterno ciclo. E no fim das contas, todos temos de concordar com a cantora, quando ela dizia que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos. Foi o tempo que vocês expendiaram conosco que fizeram de vocês as pessoas mais importantes de nossas vidas. Creio que esgotei o que eu tinha para falar, só o que me resta dizer é, em nome de todos os formandos, pai e mãe, muito obrigado por tudo. Amamos vocês acima de tudo. Vocês nos escolheram filho e nós fizemos de vocês exemplo. Me despeço de vossas excelências com sentimento de missão cumprida. A todos fiquem com Deus e lembrem-se, meu coração bate junto a de vocês. Boa noite e muito obrigado.